Pois é, pessoal, vitória gigantesca do Arsenal para cima do Real Madrid no Bernabéu e todo mundo tava falando que o Real Madrid pode aprontar, que o Real Madrid pode ser ali o time da reviravolta e o Arsenal fez uma partidaça contra o Real Madrid no Bernabéu, uma partida muito aplicada taticamente, tecnicamente e venceu por 2-1 e no agregado 5-1 para os Gunners que atingem a sua terceira semifinal de Champions League na história. A primeira foi lá em 2006, pegando o Villarreal na semifinal e encarou o Barcelona na final no Saint-Denis e perdeu de virada por 2-1. E também tivemos em 2009 também o Arsenal encarando uma semifinal contra o Manchester United e naquela ocasião sendo derrotado, e os Gunners voltam a disputar uma semifinal de Champions League depois de muito tempo, pessoal. Uma vitória histórica, uma classificação heróica de um time que está buscando na Champions League dar um pouco de sabor para essa temporada. Claro, muito difícil, eliminado das Copas, sem chances. Ainda existem chances matemáticas de brigar pelo título na Premier League, mas a distância para o Liverpool é muito grande na reta final. O Arsenal, mais uma vez, batendo na trave na Premier League, na segunda colocação. Mas vamos falar um pouquinho desse jogo, porque o jogo em si ele foi muito, muito heróico por parte do Arsenal, uma classificação sensacional. Tivemos, infelizmente, o outro inglês das quartas de final, o Aston Villa, sendo eliminado, mas caindo de pé diante do PSG, com o Donnarumma fazendo milagres para evitar ali uma classificação que seria heróica para o Aston Villa. Uma defesaça, o chute do Rashford com a defesaça do Donnarumma é um tipo de exemplo que o Aston Villa ali teve, né, de oportunidades claras para conseguir ali sair de campo, no mínimo para poder jogar uma prorrogação e tentar a classificação, mas não deu para o Aston Villa, mas uma campanha muito destacada do Aston Villa depois de muito tempo sem disputar a Champions League. Já o Arsenal, o grande responsável dessa classificação, eu falo que é o Mikel Arteta, cara. Ele é o cara que leva o Arsenal de volta a uma Champions League depois de 6 temporadas, 6 anos sem disputar uma Champions League, e aos pouquinhos vai trilhando ali, vai tentando desenhar esse Arsenal que provavelmente vai vir forte no mercado para melhorar ainda mais esse elenco, e mesmo com as baixas importantes, e Havertz, Gabriel Jesus, o Gabriel Magalhães, o Arsenal conseguiu parar esse time do Real Madrid, que é eliminado. O Arsenal derruba pela segunda vez na história um atual campeão de Champions League na competição. Olha que engraçado. Na temporada 2007-2008 aconteceu a mesma coisa, só que na ocasião o Arsenal eliminou o Milan, que havia vencido em 2007 o Liverpool na grande final da Champions. E agora o Arsenal consegue derrubar o poderoso Real Madrid de 15 Champions nas costas. E uma partida importante, uma partida que tivemos o Saka perdendo um pênalti numa cobrança bastante infantil de cavadinha, e ele desperdiça, mas ele vira o herói, conseguindo marcar o gol no segundo tempo, e um gol com cavadinha também, hein? Na saída do Courtois, fazendo ali, tentando pagar com a mesma moeda, e deu certo, num belo gol de cavadinha aos 20 minutos do segundo tempo. O time do Real Madrid reage depois de uma falha na saída de bola com o Raya, e aí o desperdício da bola do Saliba, e o Vini Júnior consegue fazer o gol de empate, mas no contra-ataque no finalzinho ainda sobrou para o Martinelli fazer o segundo gol e para a festa ficar completa em pleno Santiago Bernabéu, lotado, com a torcida empurrando o Real Madrid com muito apoio, mas não deu para os merengues, eliminados da Champions League, e o Arsenal na briga por estar na final da Liga dos Campeões no Allianz Arena no finalzinho de maio, pessoal. Uma partida muito aplicada. Quero destacar a boa partida do Rice, a boa partida do Thomas Partey, uma partida muito segura do Kivior, sucessor ali do Gabriel Magalhães, o substituto do Gabriel Magalhães. O Arsenal fazendo um jogo perfeito,
Miles Lewis Skelly também não sentiu o peso, jovem, 18 anos, jogando muito bem. O Arsenal com Merino de falso 9, mas também jogando muito bem. E é ele que sofre o pênalti do Asensio no comecinho do jogo, numa cobrança de escanteio em que o Asensio puxa ali, né, o Merino na área, a arbitragem marca o pênalti, e aí o Saka desperdiça. E também tivemos polêmica, mas o VAR, depois de muito tempo de intervenção, acabou anulando o que seria uma penalidade para o Real Madrid, um pênalti inexistente do Declan Rice para cima do Mbappé, né? Que não houve, na verdade, uma obstrução ali do jogador inglês no atacante francês, e então foi adicionado o VAR e não tivemos pênalti para o Real Madrid. O Real Madrid que tentou de tudo, mas no final, quando tentou ali, na verdade, se lançar mais ao ataque, não conseguiu mais, né, se segurar na defesa, e o Arsenal jogando exatamente, dando a bola para o Real Madrid, teve 18 finalizações, apenas 3 no alvo, não foi uma partida muito muito assim assertiva em termos de finalizações do Real Madrid em todo o contexto do jogo, mas o Arsenal foi o time que mais castigou. Foram 11 finalizações, sendo 6 no alvo. O Courtois também trabalhando bastante nesse que é um momento bastante sensacional para a história do Arsenal. O Henry também destacando na sua transmissão lá na CBS sobre essa importante classificação do Arsenal. É o Henry que disputou semifinal de Champions League com a camisa do Arsenal lá na temporada 2005-2006 e que vê agora o seu ex-time brilhar novamente em busca de uma conquista que, meu, dá sentido demais para o Arsenal, que é um time que sofreu com muitas lesões. O Saka, que marcou seu 11º gol na temporada e que foi decisivo de novo, um cara importante, por mais do pênalti que ele escolheu errado a forma de bater, não tipo, se abalou, né? E ainda teve a personalidade de fazer um bonito gol para abrir o placar no segundo tempo para os Gunners, que segurou bastante a pressão do Real Madrid. Era muito claro isso, o Real Madrid iria para cima, ia pegar a bola, ter mais posse de bola, se aventurar ao ataque, jogar pelos flancos, com muita velocidade do Mbappé, do Rodrigo, do Vini Júnior. O Mbappé, inclusive, sai lesionado e preocupa para final da Copa do Rei, que vai ser no dia 26, se eu não me engano, 26 de abril, né, contra o Barcelona, seu arquirrival, Barcelona classificado, né? E a chave ficou desta forma. Do lado de lá pega Barcelona e Inter de Milão. A Inter de Milão segurou o Bayern de Munique em 2-2 no San Siro e se classificou porque venceu no jogo de ida 2-1. Campanha memorável também, importantíssima da Inter de Milão, que está ali na liderança do Calcio, também faz uma grande temporada. E do lado de cá, o lado esquerdo da chave, temos o duelo entre Paris Saint-Germain e Arsenal. Vai ser 2 jogos bastante interessantes. Mais um inglês aí na mira do PSG. O PSG que eliminou o Liverpool, eliminou o Aston Villa e agora terá o Arsenal pela frente. O bom time do Luiz Henrique, mas que sofreu, hein? Sofreu demais contra o Aston Villa. Como eu disse, criou muitas oportunidades. O Aston Villa que falhou muito, né? O primeiro gol do PSG foi uma falha ali da zaga com o Dibu Martinez, né? O segundo gol do Nuno Mendes foi um contra-ataque, né? Que o Aston Villa se lançou e já estava com uma vantagem muito distante ali no marcador, somando os 2 jogos, né? E acabou tomando, mas a retomada no segundo tempo foi sensacional, assim, recuperou bem, criou muitas jogadas e poderia ter uma sorte melhor se não fosse o Donnarumma fazer várias defesas milagrosas. Um ponto interessante sobre o Arsenal, pessoal, por mais que a Premier League para o Arsenal virou algo secundário, e é muito importante a gente dizer isso, porque o Arsenal está a 13 pontos do Liverpool na corrida, né? Faltam 6 rodadas, são 63 pontos contra 76 do Liverpool. O Arsenal que vai aí contra o Ipswich Town na próxima rodada fazer um jogo protocolar contra um time já na zona de rebaixamento, vai ter Crystal Palace também, para depois pensar
no objetivo principal desse time na temporada, que é voltar a fazer uma final de Champions League. Como eu disse, o Arsenal não tem título nessa competição, bateu na trave a única vez que foi a final lá em 2006, e quem sabe agora com o time até remendado, que é uma grande surpresa. O Arsenal buscou forças entre si, buscou forças internas, com o comando do Arteta, que tem um elenco na mão, que tem toda uma gestão. O time confia no trabalho do Arteta. O Arteta tem essa capacidade, né, de segurar o time, né? Entender os processos, né? É difícil, como essa caminhada do Arsenal com o Arteta tem sido de muitas expectativas, de várias oportunidades claras para ganhar título, acabam não conseguindo porque um City de Guardiola acaba impedindo. Dessa vez é o Liverpool do Arne Slot que acaba também ficando ali como a grande pedra no caminho do Arsenal, mas na Liga dos Campeões o time do Arsenal foi muito contundente, fazendo uma campanha muito importante e faz com que essa equipe cresça cada vez mais. E, claro, agora são 3 jogos até a grande final, ou seja, prioridade zero para o Arsenal é focar na Liga dos Campeões e tem possibilidades de conseguir passar pelo Paris Saint-Germain e chegar a uma final de Champions League, mesmo com todos os problemas que teve na temporada. O Saka praticamente fora em grande parte da temporada, o Odegaard também perdendo início de temporada com lesão de tornozelo, Ben White cirurgia do joelho, Tomiyasu nem jogou na temporada praticamente, mas é um reserva. Mas assim, foram muitas lesões, Kai Havertz fora, Gabriel Jesus fora, Gabriel Magalhães fora, muitas lesões foram ali assombrando esse time do Arsenal na temporada, e com a força do elenco, com o surgimento de jovens jogadores e com os encaixes que o Arteta tem feito no elenco, faz com que o Arsenal entre como um dos favoritos agora à conquista. Por quê? Porque joga um futebol bastante maduro, muito físico e principalmente com muita velocidade pelos flancos. Esse é o grande trunfo para o Arsenal tentar surpreender o Paris Saint-Germain de Luis Henrique, que tem 2 laterais muito móveis e que adoram atacar, que é o Hakimi e o Nuno Mendes. Então vamos ver como isso vai performar nos 2 confrontos que teremos na semifinal. Vai ser bem legal e aqui no canal você também vai ficar por dentro de tudo. O Arsenal consegue fazer história. O Arsenal, numa temporada difícil, chega a uma semifinal de Liga dos Campeões, graças ao trabalho do Arteta, que pegou o time lá atrás, largou o City como auxiliar de Pep Guardiola. Claro, bebeu água de muita fonte de sabedoria do Guardiola e está fazendo um trabalho, criando um legado muito importante para o Arsenal em busca de algo maior. É um Arsenal que o torcedor olha com muito otimismo para o futuro, porque tem um ótimo técnico e que com certeza na próxima temporada vai vir ainda mais forte do que essa. Mas a temporada está longe de acabar. Ainda dá para o Arsenal buscar um tão sonhado título de Champions League. Já pensou, o torcedor do Arsenal, como seria incrível ver os Gunners no topo da Europa com tudo que sofreu nessa temporada? É o futebol com as suas idiosincrasias, com suas idas e vindas, e é claro que é muito legal a gente contar esse momento apoteótico do Arsenal vencendo o Real Madrid no Bernabéu, onde o Real Madrid sempre foi um time muito difícil de ser batido, e é claro, bater o atual campeão tem um gostinho ainda mais saboroso. Volto em breve com mais um vídeo aqui no canal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê em breve numa próxima por aqui, beleza? Olha o Arsenal, de olho nos Gunners, valeu, tchau, tchau!